Crescer sem colapsar. Estratégia de recrutamento para empresa com alta demanda e equipe reduzida. Disciplina. Projeto Integrador 1, curso de administração. Eixo de negócios e produção. Alta demanda e falta de qualificação geram sobrecarga. A empresa apresentou crescimento rápido, mas a estrutura da equipe não acompanhou o volume de trabalho. Tópico 1. Escolha da empresa. Selecionada pela proximidade, o que facilitou a comunicação e a coleta detalhada de informações operacionais e gerenciais. Tópico 2. Crescimento acelerado. A empresa possui atualmente um alto e crescente volume de demanda para a produção, que sobrecarrega a estrutura atual. Tópico 3. O gargalo central. A sobrecarga é causada diretamente pela falta de mão de obra qualificada para atuar no setor de orçamentos e apoio externo. Proprietária não tem tempo para contratar. O problema tornou-se cíclico. A falta de equipe gera sobrecarga, que consome o tempo necessário para selecionar novos membros. Dentre os itens que consomem o seu tempo estão excesso de tarefas diárias, acúmulo de funções administrativas e operacionais, bloqueia a agenda da gestora, impossibilidade de entrevistas, falta de tempo hábil para conduzir etapas tradicionais e longas de seleção, e dificuldade em delegar. Escassez de pessoas de confiança compromete a autonomia e operações de campo. A saturação operacional, ela causa estagnação estratégica. O gargalo orçamentário não é apenas um problema de rotina, ele afeta diretamente o crescimento e o futuro do negócio, gerando atraso operacional devido à falta de braços, na etapa da orçamentação, resultando assim uma lentidão imediata no atendimento inicial. O segundo, um risco à reputação. Os prazos não cumpridos no contato inicial e nas entregas geram uma insatisfação, arranhando a imagem da marca. E o terceiro é a estagnação total. O receio de não atender novos clientes inviabiliza as campanhas de marketing e estratégia de expansão. O objetivo do nosso trabalho é solucionar os gargalos com recrutamento estruturado. O objetivo central do nosso projeto foi analisar a situação organizacional da empresa G-Reis Negócios, focando nos indicadores de desempenhos ligados à gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico da sobrecarga de trabalho e a ausência de mão de obra qualificada, a solução foi um desenvolvimento e implementação de um processo seletivo eficiente. A meta é trazer um novo colaborador capaz de contribuir imediatamente para a fluidez dos orçamentos e das rotinas gerenciais. Diante disso, fizemos 4 passos para melhorar o processo organizacional. Essas metas específicas do nosso projeto integrador para resolver a dor operacional da empresa. Primeiro, examinar indicadores, identificar os gargalos e as reais necessidades através dos dados quantitativos. Segundo, avaliar os impactos, dimensionar como a sobrecarga ela afeta o desempenho da gestão. Terceiro, propor um processo, desenhar um processo seletivo direcionado à contratação eficaz. E o quarto, criar um plano de ação, garantir que a contratação seja adequada e ágil para a necessidade atual da empresa. Abordagem de pesquisa, qualitativa e quantitativa. Como a equipe desenhou a pesquisa para entender a empresa de forma profunda, mas sem atrapalhar a rotina. Coleta estruturada. Uso de formulário digital com perguntas objetivas e direcionadas para capturar os dados rapidamente. Estudo de caso. Abordagem mista focada especificamente na realidade e nas dores únicas da G-Reis Negócios. Respeito ao tempo. Todo o desenho da pesquisa foi pensado para não consumir as horas úteis de trabalho da gestora. O diagnóstico revela a causa raiz do problema. A análise detalhada das informações mapeou de onde nasceu o esgotamento produtivo da organização. Análise de dados. Estudo interpretativo das respostas obtidas através de questionários com as 9 perguntas direcionadas. Padrão de gargalo. Cruzamento de dados apontou que o maior estrangulamento ocorria exatamente na etapa de orçamentação. A causa raiz. Toda a sobrecarga decorria puramente da falta de mão de obra de confiança e qualificada para o apoio externo. A solução? Um processo seletivo simplificado. A gestora não tem tempo, portanto, o modelo tradicional foi descartado em favor de uma adaptação ágil. Envolvimento, triagem,
Onboarding. Processo tradicional. Constante. A gestora analisa currículos, agenda, seleciona e aprova material a cada etapa. Manual e longo. Múltiplas fases e triagem manual de centenas de perfis que muitas vezes não têm fit. Improvisada. Novos colaboradores aprendem de forma avulsa, causando atrasos no treinamento. Processo simplificado, reduzido e focado. A gestora atua apenas na tomada de decisão, a última etapa do processo. Automatizada. Filtro automático e digital via formulários online baseados em requisitos essenciais. Padronizada e direta. Checklist de tarefas imediatas e acompanhamento das rotinas em 7 dias. Agora veremos como seria a aplicação exemplificada do modelo criado. A triagem automatizada filtra candidatos sem esforço. Após a criação do anúncio, a tecnologia poupa o tempo humano através do filtro progressivo. Vaga disponível. Função: auxiliar administrativo. Requisitos: ensino médio completo, curso básico de informática. Carga horária: de segunda a sexta, das 8 às 17, com 1 hora de intervalo para almoço. Inscrições a partir do link disponível no formulário. Etapa 1. Divulgação em massa. Foram 25 inscritos através de redes sociais e WhatsApp, onde 40% dos candidatos passaram para a próxima etapa. Etapa 2. Triagem automática. Filtro via Google Forms, atendendo os requisitos, onde 15% dos candidatos passam para a próxima etapa. Etapa 3. Pré-seleção. Análise final feita pela equipe. A proprietária participa apenas da decisão final. Ao concentrar seu envolvimento na etapa crítica, a gestora mantém o controle sem perder horas úteis do seu dia. Ponto 1. Roteiro pronto e entrevista direta. A entrevista final é conduzida com o roteiro já preparado pela equipe, garantindo padronização e perguntas essenciais, como comportamento e fit. A entrevista tem de 30 a 40 minutos. Ponto 2. Quadro comparativo de decisão assistida. A gestora recebe uma tabela cruzando as informações. Candidato A, baixa experiência e alta disponibilidade, versus candidato B, média experiência e alta disponibilidade. Ponto 3. A escolha assertiva. Com os dados pré-analisados e formatados, a decisão final da proprietária é embasada, minimizando erros e frustrações futuras. A integração padronizada evita nova sobrecarga. O onboarding focado evita que o novo colaborador crie dependência crônica e consuma mais horas da gestão. Ponto 1. Checklist inicial. Apresentação de serviços e padrão de atendimento. Organização de atividades e canais, como telefone e e-mail. Primeiro contato e encaminhamento assertivo. Ponto 2. Manuais e rotinas. Tratamento de documentos físicos e notas fiscais. Modelo padrão para os orçamentos, valores e prazos. Controle em planilha internas de forma autônoma. Ponto 3. Pós e follow-up. Acompanhamento da satisfação após os serviços, pós-venda, acompanhamento do funcionário após 7 dias, ajuste nas dúvidas que surgirem. O novo modelo reduz o tempo de seleção em 70%. A substituição do modelo clássico por uma versão digital simplificada gerou uma drástica redução de esforço. No modelo tradicional, o tempo de seleção dura de 15 a 30 dias, cerca de 20 a 30 horas de dedicação da gestora. Já no modelo simplificado, o tempo reduz para 5 a 7 dias, o equivalente a 2 a 4 horas de dedicação. Como resultado, temos uma economia de 20 horas líquidas de trabalho, utilizando ferramentas de apoio 100% gratuitas. O modelo é aplicável para qualquer pequeno negócio. O que nasceu como uma solução para uma empresa se tornou uma ferramenta para alavancar pequenos empreendedores. Implementação. A solução não foi implementada na íntegra durante o projeto, pois a gestora não teve tempo sequer para validar a contratação no momento atual. Escalabilidade. O principal impacto social do projeto é provar que, mesmo com recursos limitados, empresas pequenas podem adotar processos profissionais e organizados para acelerar seu crescimento. Disponibilidade. Apesar do obstáculo temporal, toda a estrutura está 100% desenhada e funcional, aguardando apenas o disparo pela gestora no futuro. Deixamos aqui nosso muito obrigado.
Estruturas organizacionais transformam a realidade de pequenos negócios.